Pai do Senhor, queridos, pastor Anderson, tudo bem? Devido às nossas restrições, devido a toda essa epidemia, estamos aqui para gravar uma palavra para os nossos corações. Quinta-feira ainda nós tivemos a oportunidade de nos reunir, de compartilhar algo da parte do Senhor, e eu gostaria de estar relembrando um pouco daquilo que nós compartilhamos na igreja na quinta-feira. É algo que o Senhor tem falado muito forte ao meu coração durante esses dias, e perante tudo aquilo que estamos vivendo, perante aquilo que o mundo está vivendo, algo que o Senhor tem falado ao meu coração é qual deve ser a nossa posição como igreja do Senhor. Eu sei que os nossos corações, eu sei que as nossas vidas, nós estamos precisando todos nós precisamos de uma palavra de consolo, de uma palavra de ânimo. Mas o Senhor tem me feito refletir sobre qual tem que ser a nossa posição como igreja perante esse momento que nós estamos vivendo. Eu penso que o Senhor conta conosco, conta com a igreja, não com a igreja paredes que nós estamos aqui, estão fechadas durante um período, mas o Senhor conta com a igreja, as pedras vivas que somos eu e você, a casa do Senhor. Tem um texto na palavra que ele relata um pouco, se assemelha um pouco daquilo que nós estamos vivendo durante esses dias, e ele também nos mostra, nos ensina a posição que a igreja teve durante aqueles dias de caos. E eu quero refletir um pouco com os irmãos sobre esse texto. Tem 2 Reis, capítulo 6 e versículo de número 24, onde diz assim a palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 6 e verso 24 diz assim: Depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria, e houve grande fome em Samaria. E eis que a sitiaram ao ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. E passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: Acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: Se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Respondeu-lhe o rei: O que tens? E respondeu ela: Esta mulher me disse: Dá o teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comamos, mas dizendo eu ao outro dia: Dá-me o teu filho para que comamos, ela o escondeu. E tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes, e quando passava pelo muro, e o povo olhou e viu que trazia de pano de saco por dentro sobre a pele. O capítulo 7, o versículo 1 diz assim: Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: Amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo à porta de Samaria. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse janelas dos céus, poderia suceder isso? E disse o profeta: Eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Amém. Esse é um texto que relata uma história da cidade de Samaria, do povo de Israel, de uma guerra que eles estavam tendo com o rei da Síria. E já havia algum tempo que eles estavam guerreando ou procurando uma guerra. O rei da Síria procurava invadir a cidade de Samaria, invadir a Israel.
Mas ele não conseguia, porque a sua tática de guerra, de invasão e destruição e saque, ela era neutralizada por Eliseu, o profeta Eliseu, que dentro do seu quarto, na sua casa, orava ao Senhor. E Deus revelava ao profeta toda a estratégia do rei da Síria. E ele compartilhava com o rei de Israel fazia então uma defesa sobre aquela artimanha do inimigo e eles conseguiam se proteger. E durante algumas tentativas foi assim, Eliseu sempre ajudando a Israel e protegendo a cidade de Samaria através da revelação da parte do Senhor. Mas em algum momento o rei da Síria decidiu mudar a sua estratégia e ele decidiu sitiar a cidade, ele decidiu rodear a cidade, colocar a cidade presa somente dentro dela. Ninguém sai, ninguém entra. E a Bíblia não nos diz quanto tempo eles ficaram ali sitiados, presos dentro da cidade. Mas o fato é que os dias foram se passando e as necessidades do povo começaram a aumentar. E como ninguém entrava e ninguém saía, a comida começou a faltar dentro daquela cidade, começou a gerar um pouco de desespero nos moradores. E a Bíblia diz que uma cabeça de um jumento, que era um animal impuro para a nação de Israel, era vendido por um preço caríssimo, por 80 ciclos de prata. E até esterco de pombo estava sendo vendido para alimentação. O fato é que, como aquela cidade ficou sitiada, ela ficou presa, começou um desespero, um pânico enorme dentro daquela cidade. Evidente que nós ainda não estamos vivendo isso, mas o pânico naquela cidade foi tão grande que uma mulher chegou até a se cogitar a comer carne humana. Tamanho era o desespero daquela cidade. Nós não estamos vivendo um desespero tão grande como a cidade de Samaria viveu, mas o fato é que nós estamos observando pessoas, cidades, nações entrando em pânico, em desespero. E a pergunta é: qual tem que ser agora, nesse período, o nosso papel como igreja do Senhor? O que nós devemos fazer num momento como esse de pânico e desespero? O fato é que eu não quero entrar aqui no detalhe, no porquê do propósito de tudo aquilo. Deus permitiu acontecer aquela situação em Samaria, e nem quero entrar aqui no propósito, o porquê, os motivos de Deus estar permitindo tudo isso nós estamos vivendo, porque a nosso coração muitas vezes vem a dúvida, vem o porquê de estarmos vivendo tudo isso. Eu não quero entrar no mérito desta questão, mas eu quero trazer aqui um alerta para a igreja do Senhor. Em primeiro momento, esta palavra que estou trazendo aqui, ela tem uma direção específica, e a direção é a igreja do Senhor. Qual deve ser o nosso papel, qual deve ser as nossas ações nesse momento de desespero e de caos que estamos vivendo? As autoridades nos dizem que as próximas semanas e talvez os próximos 2 ou 3 meses serão dias até mais difíceis. E Deus espera algo da igreja. E quando nós olhamos para Eliseu nessa história, Eliseu ele representa a igreja de Cristo, Eliseu representa a igreja de Jesus. Quando olhamos para as atitudes de Eliseu, nós como igreja devemos aprender com Eliseu, e Deus quer que nós tenhamos a mesma atitude que Eliseu. E a primeira atitude que eu quero destacar aqui nesta palavra é que Eliseu estava vivendo aqueles dias, Eliseu estava morando na cidade onde estava vivendo o caos, Eliseu estava compartilhando daquilo tudo, mas Eliseu não permitiu que o pânico e o medo fossem maior que a sua fé.
A verdade que o Senhor espera de nós, eu estou falando direcionado para a igreja do Senhor. Deus quer que a nossa fé seja maior do que tudo isso. Deus quer que a nossa fé seja maior do que qualquer palavra negativa, do que qualquer previsão dos médicos e do governo. Deus quer que a nossa fé seja maior do que qualquer circunstância que nós podemos estar vivendo. E quando eu digo isso, não estou dizendo para a gente fingir que não está acontecendo nada. Eliseu não estava fingindo que não estava acontecendo nada. Ele sabia exatamente daquilo que estava acontecendo. Ele sabia exatamente do grau de dificuldade que a sua nação estava vivendo. Mas ele colocou algo no seu coração. Ele era a igreja de Cristo no meio daquele caos. E ele sabia que ele, como igreja, precisava colocar a sua fé em prática. E eu me dirijo a você, igreja do Senhor. Nós não vamos fingir que os problemas não estão aí, não vamos fingir que as pessoas não estão sendo contaminadas, não vamos fingir que as pessoas não estão morrendo, mas nós precisamos ter algo no nosso coração. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos a luz desse mundo, e nós precisamos manter a nossa fé acima de todo medo e de todo caos. A grande verdade, igreja do Senhor, é que as circunstâncias desses dias estão provando a nossa fé. A nossa fé vai ser testada durante esses dias. As circunstâncias vão ser testadas durante esses dias. Para você como eu que mora em Maringá, numa cidade tão linda, tão rica, tão abençoada, uma cidade que praticamente não temos problemas, não sofremos lutas, nós como igreja de Maringá, nossa fé está sendo testada durante esses dias. A Bíblia conta no livro de Daniel a história de 3 amigos que por não se dobrarem a uma estátua, por não se dobrarem a um rei, a um senhor, a fé deles também foram colocadas em prática. E a Bíblia nos diz que aquele que não se dobrava perante o rei, aquele que não se dobrava perante a estátua do rei, seria lançado na fornalha. Mas a palavra de Deus também nos traz um ensino muito lindo sobre a vida daqueles 3 homens. E eles disseram ao rei e àquela nação daquela época: ó rei, meu senhor, o meu Deus, a quem eu sirvo, ele pode nos livrar da fornalha, como ele também pode não nos livrar da fornalha. Mas eu quero dizer que perante a estátua do rei eu não vou me dobrar. Mesmo correndo as suas vidas em risco, eles não deixaram que a fé deles fossem abaladas. Esta é uma mensagem no início desta palavra para a igreja do Senhor. Nós não podemos deixar a nossa fé se abalar. Pode ser que algum cristão se contamine com esse vírus. Pode ser que algum cristão até venha a falecer por causa desse vírus. Nós não estamos imunes a isso. Mas a palavra do Senhor vem falar conosco como igreja. Ainda que Deus nos livre da fornalha, ou ainda que Deus permita que a gente entre dentro da fornalha, a nossa fé precisa estar firmada e intacta no Senhor. O Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Se você, como eu, é um que declara que confia no Senhor, que crê no Senhor, que o Senhor é o seu Deus, essa é a nossa hora de mostrar que nós não vamos nos abalar. O salmista diz: assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. E é nessa palavra que eu estou estribado, e é nessa palavra, igreja do Senhor, que eu peço para que vocês se estribem também.
crendo que como os montes estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor também está em volta da nossa vida, em volta da nossa casa, em volta da nossa família, em volta da nossa cidade, em volta da nossa nação. É a hora de nós colocarmos a nossa fé em prática. Abraão, Gênesis capítulo 22, também teve a sua fé colocada, tendo a sua fé testada perante o Senhor. No momento da sua vida, estava subindo com o seu filho ao monte para sacrificar o seu filho. Em um momento da caminhada, o seu filho chega para ele e diz: pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, mas aonde está o cordeiro, Senhor? Aonde está o cordeiro, papai? Abraão, sem ver nada, Abraão, sem ter um mínimo de algo para se palpar no momento, ele disse: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Abraão não tinha nada para enxergar ali, Abraão não tinha um escape para enxergar ali, não tinha uma solução à frente dele, às vistas dele, mas simplesmente Abraão tinha apenas a fé no coração dele, que Deus era poderoso para preparar o cordeiro. E quando você estuda o livro de Hebreus, capítulo 11, você descobre que Abraão acreditava até que Deus poderia permitir que o seu filho morresse, mas que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Aonde eu quero chegar com isso? Deus está nos colocando em uma situação que talvez a gente não tenha nada para se apalpar, nada para se agarrar, aonde nós vamos ter simplesmente a nossa fé no Senhor Jesus. E Deus espera que nós acreditemos nele, que ele continuará cuidando de nós. Elias teve, vamos dizer assim, uma colherzinha de chá a mais do que Abraão. Elias, quando estava no monte orando por chuva, depois de 3 anos e meio, diz a palavra que uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem apareceu. Era uma pequena nuvem, mas ele tinha algo para se agarrar. Talvez daqui a alguns dias vai aparecer algo pequeno para a gente poder se agarrar. Algum cientista, algum estudioso prepare a solução, o remédio para esse vírus. Mas pode ser que não. Pode ser que tenhamos algo para se agarrar ou não. Mas Deus conta comigo e com você, igreja do Senhor, para permanecermos com a nossa fé intacta durante esses dias. A história daquele povo termina que Deus operou um grande milagre. O profeta disse: amanhã, a mais ou menos essas horas, o que o profeta estava dizendo? Em 24 horas, em um dia, tudo vai voltar ao normal. Os preços que subiram, aquilo que está caro, aquilo que não tem comida, amanhã, por essas horas, tudo vai voltar ao normal. Nós não sabemos se o contexto da época diz que em um dia o Senhor resolveu o problema. Eu não sei se vai demorar um dia, uma semana, um mês, 2 meses, nós não podemos afirmar o tempo. Mas a fé no nosso coração, a crença no nosso Deus, que Ele está conosco, como diz na palavra todos os dias, me faz dizer que mais dia, menos dias, o Senhor entrará com providência e a nossa vida vai voltar ao normal. Há uma grande responsabilidade para nós como igreja. Mantermos a nossa fé, em primeiro lugar, por nós mesmos, para a nossa saúde emocional, mental, espiritual e física.
Mas há uma grande responsabilidade para nós como igreja também. Isso que eu estou pregando, de mantermos a nossa fé acima do nosso medo e do nosso pânico, é uma palavra que nós como pastores não podemos exigir daqueles que não estão na igreja. Não podemos exigir de uma sociedade sem Deus que não entre em pânico, que não entre em medo. Mas podemos cobrar da igreja do Senhor. E a grande verdade é que não há uma hora que mais esse mundo vai precisar da igreja do que esse exato momento. A importância de nós mantermos a fé por nós, mas porque há uma sociedade lá fora que está precisando de uma igreja viva, que está precisando de uma igreja cheia de fé, que está precisando de uma igreja que agora faça a diferença, que está precisando que uma igreja agora literalmente seja o sal da terra e a luz do mundo. É a nossa hora de iluminar esse mundo. É a nossa hora de guiar esse mundo perdido. É a nossa hora de mostrar para esse mundo qual é o verdadeiro caminho. É a nossa hora de mostrar para esse mundo que Jesus é a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa paz. Desculpa, querido, se não é a palavra que você gostaria de ouvir. Talvez você, como igreja, gostaria de ouvir uma palavra de consolo. Mas eu quero trazer um recado do nosso Pai, do nosso Senhor. Esse é o momento da igreja agir. Não é o momento da igreja se fechar entre eles, nas suas casas, no seu mundinho, na sua fé, e deixarmos esse mundo aí fora no desespero e no pânico. Deus chama a igreja do Senhor a compartilhar para esse mundo aquilo que nós temos. E nós temos a nossa fé. E é hora de nós compartilharmos a nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. João capítulo 6 conta uma história de um rapaz, de um jovem, que estava no meio de uma multidão, em parte esfomeada, desesperada por comida. 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Os discípulos queriam despedir as pessoas. Jesus, despede, nós não temos comida para todo mundo. Mas aquele jovem nos ensina a igreja de Cristo, o pouco que ele tinha, ele compartilhou. Ele tinha 5 pães e 2 peixes. O que daria isso para uma multidão? Talvez uma só pessoa ou 2 crentes, bem daqueles esfomeados que a gente conhece, daria conta dos 5 pães e 2 peixinhos. Por mais jovem que ele fosse, ele sabia que aquilo não seria suficiente para alimentar todo mundo. Mas o coração dele estava em compartilhar algo que ele tinha num momento difícil. E eu, como pastor, oriento, incentivo a você, como eu, compartilhar aquilo que você tem dentro de você nesses dias, a sua fé. Talvez você fale assim: pastor, você não está entendendo, a minha fé mal está dando para mim, a minha fé mal está dando para eu manter aqui a paz dentro da minha casa. Como que você quer que eu compartilhe?
É aí, queridos, é nesse momento que nós vamos ver o milagre de Deus. Sabe qual é a chamada de Deus para nós, igreja? De nós compartilharmos a nossa fé. E em nome de Jesus, eu faço um pedido a você. As redes sociais estão aí. As pessoas andam compartilhando de tudo. Mas eu estou pregando aqui para a igreja de Cristo. Nós não precisamos compartilhar mais as notícias ruins. Não é a gente fingir que não existe nada. Está aí a TV, está aí os noticiários que já estão falando sobre isso. O que Deus espera de mim e de você é que eu e você compartilhe, use as nossas redes para compartilhar aquilo que Deus pode fazer, para compartilhar a nossa fé. Em nome de Jesus, pare de compartilhar notícias negativas. Em nome de Jesus, pare de compartilhar os profetas do caos. Em nome de Jesus, igreja do Senhor, Deus nos levantou para compartilhar as boas novas do Evangelho. Boas novas significam as boas notícias. Mateus 11:28 diz: vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Compartilhe essa palavra com aquele que está cansado, sobrecarregado. Compartilhe o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. Compartilhe uma palavra de esperança. Compartilhe o Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Compartilhe para as pessoas que o seu socorro, que o nosso socorro vem do Senhor. Deixe as notícias negativas para os noticiários compartilharem. Deixe as notícias negativas para que aquele que não tem o Senhor compartilhar. Eu estou dizendo da nossa responsabilidade como igreja durante esses dias. Nós precisamos compartilhar as boas novas do Evangelho. Deus espera isso de nós. Eu tenho falado aqui na igreja, durante as últimas semanas, que Deus está mudando a nossa chavinha, mudando a forma dele nos usar. As igrejas estão fechadas, os pastores também estão de quarentena, os líderes estão de quarentena também. E como vamos fazer agora perante os problemas? E eu tenho dito aqui para a igreja que eu pastoreio, que chegou um tempo de Deus começar a nos usar. Os discípulos estavam vivendo isso. Eles estavam acostumados de somente receber a comida de Jesus. Andavam com Jesus e Jesus dava a comida espiritual e a comida física para eles. Mas no dia da multiplicação, Jesus começou a colocar eles em um outro nível. Não simplesmente cristãos, discípulos para receber. Agora Jesus queria colocar eles numa posição de alimentar pessoas. Os templos estão fechados e não sabemos quanto tempo vai ficar. Os pastores estão basicamente impossibilitados de visitar, trabalhar, fazer o serviço pastoral. Mas os problemas vão continuar. As situações difíceis vão continuar. O que vamos fazer? Discípulos do Senhor, é a hora de vocês começarem a alimentar
Há muitos anos vocês estão recebendo, há muitos anos vocês estão sendo alimentados, há muitos anos vocês estão sendo abastecidos da palavra do Senhor para um momento como esse. Deus vai colocar pessoas no caminho de vocês. Eu tenho dito isso aqui na igreja que eu pastorei, que Deus vai colocar pessoas no nosso caminho precisando de ajuda. E o que vamos fazer? Ligar para o nosso pastor? Ou sermos um canal de bênção naquele exato momento? Por isso, compartilhe aquilo que você tem. Compartilhe a sua fé. É um tempo de nós vivermos os milagres do Senhor, de você ver Deus usando você para operar milagres durante esses dias. O milagre da esperança, o milagre da fé, o milagre da compaixão, o milagre de um ombro amigo. É tempo de nós compartilharmos a palavra do Senhor. Quando o rei e aquelas pessoas chegaram diante do profeta, além de compartilhar a sua fé, Eliseu também compartilhou a palavra do Senhor. Devemos compartilhar a nossa fé, a nossa esperança, mas devemos compartilhar a palavra do Senhor. E durante esses dias, aqui na igreja, orando, meditando, temos tantos assuntos para compartilhar da palavra, mas um deles o Senhor tem queimado ao meu coração, e eu quero desafiar você como igreja do Senhor a compartilhar esta palavra. Que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que Ele é a nossa esperança, que Ele é a nossa paz, que Ele é o nosso descanso, mas que nós não podemos deixar de compartilhar nesses dias a palavra da volta de Jesus, que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. É um tempo de nós compartilharmos isso. É um tempo de nós compartilharmos essa palavra. Que há um Messias, que há um Senhor, que há um novo céu, que há uma nova terra. E que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Por isso, nesta palavra eu quero dizer a você, igreja fiel, a você que está firme nos caminhos do Senhor, eu quero te incentivar, continue firme nos caminhos do Senhor. A palavra do Senhor diz: guarda o que tens para que ninguém roube a sua coroa. Guarda a fé no seu coração. Jesus já está vindo nos buscar. E a palavra do Senhor diz que Ele foi preparar um lugar para nós. E que um dia Ele viria nos buscar. Igreja do Senhor, continue mantendo as suas vestes limpas no sangue do Cordeiro. Vale a pena tudo aquilo que estamos vivenciando, vale a pena tudo aquilo que estamos renegando, vale a pena tudo aquilo que estamos vivendo nessa terra. A nossa passagem aqui, o nosso tempo aqui é passageiro. A nossa vida aqui é passageira. Mas dia menos dia, Ele virá nos buscar. Irá nos levar para um outro lugar, para a cidade santa, para um lugar onde haverá choro, não haverá maldição, não haverá doença e nem praga. Um lugar onde haverá simplesmente a glória e a presença e a graça do nosso Senhor. Você, igreja fiel, permaneça fiel, continue fiel. Vença as perseguições, vença o deboche. Mas esse tempo também é um alerta para nós, para aqueles que estão dentro da igreja.
mas que estão dormindo, que estão titubeando. Esse vírus veio nos mostrar que o mundo está vulnerável. Já parou para pensar se um homem se levanta hoje e diz: eu tenho o remédio para esta enfermidade? Se um líder se levanta hoje com a cura, ele teria o mundo nas suas mãos. A sociedade que vivemos hoje, ela está preparada para se levantar um líder mundial, como a Bíblia nos orienta. Por isso, para você que está na igreja, para você que frequenta cultos, para você que vem na igreja, mas está titubeando e dormindo, lembre-se da parábola das 10 virgens de Mateus capítulo 25. Havia 10 mulheres ali, 5 loucas e 5 prudentes. As 5 prudentes, quando veio o noivo, quando veio o arrebatamento da igreja, ela subiu com o noivo. Mas as 5 loucas estavam ali, do lado das prudentes, estavam dentro da igreja. É um aviso para nós, para aqueles que estão dentro da igreja, mas que estão dormindo. Frequentar cultos não leva ninguém ao céu. Frequentar cultos não é garantia de salvação. A garantia de salvação é uma vida transformada, repleta, cheia do Espírito Santo de Deus sobre nós. Se você está levando a sua vida cristã de qualquer jeito, de qualquer maneira, é um tempo de quebrantamento, é um tempo de alinhar as prioridades. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. A Bíblia diz que vai ser num piscar de olhos. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos o momento, simplesmente Ele vai voltar. É um alerta para aqueles que estão titubeando dentro das igrejas. É um consolo para aqueles que estão firmes dentro das igrejas, porque Ele, mais dia menos dia, vai nos tirar desse mundo. Para aquele que conhece a palavra e está longe dos caminhos do Senhor, para aquele que está negligenciando a palavra, para aquele que está negligenciando a palavra que um dia entrou no seu coração, e você se afastou do Senhor, é um aviso de Deus para você. Volta correndo para os braços do Pai. Faça como o filho pródigo. Volta para a casa do Pai. Volta para a presença do Pai. Deus está esperando você, de braços abertos. E a casa do Pai não é simplesmente a igreja, templo aqui hoje. Mas a casa do Pai é o seu quarto fechado, e você entrando ali, dobrando o seu joelho, reconhecendo os seus erros e renovando a sua aliança com o Senhor. Pare de protelar, pare de prorrogar essa decisão. Nós não sabemos se vai haver tempo. Alguns dizem: eu sou muito jovem. Alguns dizem: semana que vem eu volto, mês que vem eu volto, quando eu fizer aniversário eu volto, quando tal coisa acontecer eu volto. Há um hino que diz assim: amanhã pode ser muito tarde. Volte para Jesus. Eu falo para você que conhece Jesus e está afastado dos caminhos do Senhor: volte correndo para Jesus.
Ele está pronto para abraçar você. Ele está pronto para curar as suas feridas. Ele está pronto para trocar as suas vestes. Ele está pronto para colocar um anel no seu dedo, restaurar a aliança dele contigo. E pessoas que amam você, e pessoas que oram por você, estão prontas para se alegrar com essa decisão de voltar para a casa do Pai. Há algumas estatísticas que dizem que o mesmo número de cristãos que estão na igreja é o mesmo número de cristãos que estão afastados da igreja. Há uma igreja que está longe da presença do Senhor. E Deus está te chamando, volta correndo. E há um recado também para aqueles que não conhecem o Senhor. Para aqueles que nunca receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu faço um desafio a vocês. Eu desafio vocês a, por um dia, por um momento, experimentarem beber da água do Senhor. Experimentarem conhecer a Jesus. Você que nunca teve uma experiência com o Senhor, eu faço esse desafio a você. Entra no seu quarto e faz uma oração assim: Senhor Jesus, se você existe, se você é real, eu quero uma experiência com o Senhor. Eu desafio você a colocar em prova tudo aquilo que eu estou pregando aqui hoje, a se colocar na presença do Senhor. Senhor, se o Senhor existe, me dá uma experiência pessoal contigo. E eu tenho certeza daquilo que estou pregando, que Ele vai falar com você, que Ele vai tocar no seu coração. A Bíblia conta a história de um homem chamado Zaqueu, que um dia ouviu falar de Jesus, não conhecia Jesus, só ouviu falar dele, daquilo que ele operava, dos milagres que ele fazia, das boas novas que ele levava. E um dia ele sentiu no coração de ver Jesus, subiu numa árvore. Ele mostrou interesse por Jesus. Por mais que ele fez aquilo talvez um pouco escondido, mas ele mostrou interesse por Jesus. E Jesus viu o coração dele, olhou para ele no meio de uma multidão e disse para ele: Zaqueu, hoje eu quero morar, hoje eu quero pousar na sua casa. Talvez você não possa dizer que você nunca ouviu falar de Jesus, porque o nosso país é muito farto a palavra de Jesus, mas talvez nunca teve interesse. Mas se você mostrar interesse por Jesus no seu coração, e você orar e falar: Jesus, se for verdade tudo isso que eu estou ouvindo desse pastor ou de outros pastores, me dá uma experiência. Eu tenho certeza que Ele vai visitar a sua casa, vai visitar o seu coração, e assim como transformou a vida de Zaqueu, vai transformar a sua vida. A palavra do Senhor diz assim, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é o único caminho, Ele é o único mediador, Ele é a única ponte que liga a humanidade a Deus. Atos capítulo 4 diz que não há salvação fora do nome de Jesus. E eu faço um convite a você que nunca se entregou ao Senhor, que nunca entregou o seu coração ao Senhor. Entregue o seu coração a Jesus. Abra o seu coração a Ele. Se renda perante Ele. E você vai desfrutar de algo que você nunca viveu. De uma paz, de uma alegria, de uma esperança que você nunca viveu.
Jesus disse: eis que vos dou a minha paz, não a dou como o mundo a dá. A paz de Cristo, a certeza da salvação e a promessa da vida eterna, que é uma das maiores promessas que o Senhor tem para nós, que Ele vai vir nos buscar e vai nos levar para morar com Ele por toda a eternidade. Filipenses capítulo 2 diz assim: ao nome de Jesus todo joelho se dobrará, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E eu faço um convite a você. Esse texto diz que todo mundo, todas as pessoas um dia vão ter que se dobrar e declarar que Jesus é o Rei. Agora eu faço um alerta a você: quem confessa, quem se dobra, quem reconhece Jesus como Senhor nessa terra, em vida, alcançará a vida eterna. Mas quem não confessar ao Senhor nessa terra, em vida, um dia, diante do trono do Senhor, querendo ou não querendo, vai reconhecer Ele como Senhor. Então, queridos, seja esperto. Se um dia todos vamos ter que reconhecer, reconheça agora, reconheça hoje, reconheça já, para que você seja também mais um participante dessa promessa linda, que é a salvação, que é a vida eterna no Senhor. Finalizo essa palavra dizendo que são dias de nós estarmos vigiando, dias de estarmos em casa. É uma grande oportunidade para nós fazermos os nossos cultos nos lares, cantarmos em família, orarmos em família, lermos a palavra em família. Um tempo em família. Mas é um tempo de quebrantamento. Eu sei que passar dias a fio dentro de casa muitas vezes não será fácil. Mas separe momentos do seu dia para você orar. Se programe em família. Você não precisa esperar um pastor dizer: vamos orar tal horário, vamos cantar tal horário, vamos ler a Bíblia em tal horário. Se programe em família. Faça a sua programação familiar para estar buscando ao Senhor, mas principalmente para estar clamando ao Senhor. A Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu povo, está falando de nós, igreja, é nós. Não podemos esperar o quebrantamento vindo lá de fora da igreja, não. O quebrantamento vem de dentro da igreja. É a igreja que se quebranta e o Espírito Santo trabalha fora da igreja, quebrantando os corações das pessoas fora da igreja. O Senhor sempre nos guardou. O Senhor sempre nos livrou. O Senhor sempre nos sustentou. O Senhor nunca nos abandonou. Jesus nunca abandonou a sua igreja. No momento mais crítico da vida dele, quer seja no Getsêmani, quer seja na cruz, derramando o seu sangue, Ele nunca nos abandonou. E nesse período, eu tenho certeza que Ele também nunca irá nos abandonar.
Guarde essa palavra no seu coração. Que Deus possa estar conosco durante esses dias. Se você quiser compartilhar essa palavra, fique à vontade em nome de Jesus. E que Deus possa estar abençoando a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, a nossa cidade, o nosso país, as pessoas que estão precisando. Deus abençoe. Os próximos programações nossas estarão aqui no Face da igreja. Estaremos avisando nos grupos de WhatsApp da igreja. Deus abençoe e fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.